E aqui foi o que restou da água. Nada. E como vocês podem ver, tem muitas e muitas casas flutuantes que estão fora d'água. Olha a fundura que tá o rio, pessoal. Ih, dá pra tocar aqui, né? Dá uns 20 centímetros, eu acho, né? Por aí. Já adianto para vocês que tem comunidade isolada, que a canoa vai até um certo ponto e com muita dificuldade. Pra funcionar o motor aqui, ó. Acho que dá. Vai que eu vou ficar segurando. Ah! Meu Deus! Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Oi, pessoal! Pessoal, como muitas pessoas sabem, aqui no Amazonas está com uma seca extrema. E hoje a gente quer fazer um vídeo para vocês de como a seca afeta as pessoas que moram em comunidades ribeirinhas. Aqui na Marina do Davi é onde a gente costuma deixar nossas canoas, né, Stephanie? Sim, gente, é verdade. E costuma também pegar lancha para ir para a comunidade Agrovila. E eu quero mostrar para vocês hoje o trajeto saindo daqui da Marina do Davi até chegar na nossa comunidade, lá na nossa casa, e como tá a seca aqui no Amazonas, tá bom? E esse vai ser o vídeo de hoje, já curte aí para me ajudar. E agora sim, vamos pro vídeo! Vamos pro vídeo. E aqui é a frente da Marina do Davi. Quando tá cheio, a água chega mais ou menos ali onde está essa moto vermelha, pessoal. Essas duas motos vermelhas. E aqui foi o que restou da água. Nada. Os carros, para vocês verem, já estão ficando lá embaixo, onde é tudo água, onde era tudo água. No caso, né, onde era tudo água. Lembrando que isso aqui tudo fica debaixo d'água, hein, pessoal? Tudo isso aqui. Eles já fizeram esse corrimão aqui justamente para quando estiver seco, as pessoas terem um apoio para descer, no caso. Aqui, onde tem esse flutuante, que está pintado de vermelho e branco, é a Candaf, onde as pessoas pegam lanchas para ir para as comunidades, né? Quando está seco, pessoal, sempre aparece muito lixo. Sempre aparece muito lixo. Garrafa PET, latinha de cerveja. Olha só, não sei se dá pra mostrar aí, Stephanie. E essas pontes de madeira foram feitas para as pessoas não precisarem pisar na lama, né? Seca, mas sempre fica lama. A água chega até onde estão essas árvores ao redor. Então, por aí vocês já tiram, né? De como tá seco. E fizeram duas pontes. Essa que eu mostrei para vocês agora no começo e essa outra. Essas pontes foram feitas para as pessoas passarem por cima. Sempre fica essa água parada e debaixo dessa água só lama. Então, por isso fizeram as pontes. E como vocês podem ver, tem muitas e muitas casas flutuantes que estão fora d'água. Muitas dessas casas flutuantes não são só casas, são comércios. Como, por exemplo, mercadinho, açougue, restaurantes. E a seca afeta também essa parte comercial, porque como está só lama onde estão essas casas flutuantes, as pessoas evitam de ir para não ficar atolada na lama. Então, pessoal, essa daqui é a segunda ponte. E logo ali também dá para ver um mercadinho barra flutuante, que também está por fora d'água. Para chegar até onde está a nossa canoa, tivemos que passar pelas duas pontes. Essa daí é a última que a Stephanie está atravessando. E tivemos também que passar por trás das casas flutuantes que estão fora d'água. E chegamos aqui perto de onde está a nossa canoa. A gente andou uns 10, 15 minutos, né, Stephanie? Sim. Por aí, pessoal, para poder chegar aqui. Aqui tem um córregozinho, olha só. Que é o que restou do rio, né, agora. Aqui tem um barco, ó, como vocês podem ver. Esse aqui já tá velho, né? Mas aqui tem uma lancha também, ó, que tá fora d'água. Bom dia. Aqui já tem outra ponte, né, para as pessoas passarem. E olha só o que eu falei para vocês sobre o lixo. Olha como tá aqui de garrafa PET. Garrafa PET, latinha de cerveja.
Se cada pessoa pegasse seu lixo, né, botasse numa sacola, É verdade. levasse pra casa, Ia ficar menos poluído, né? isso, ia melhorar aí muito, gente. Esse local é o mesmo local que eu mostrei pra vocês que estavam os lixos. Eu voltei pra Manaus 3 dias depois pra estudar e quando eu voltei já estava tudo limpo. Eu não sei se quem limpou foi a Prefeitura de Manaus ou os próprios moradores. Lá está a mamãezinha ali com o Luiz e a Agatha e a Laona esperando a gente. E o sol tá quente hoje. Aqui tá a nossa canoa, ó. Nossa canoa. Agora vamos embarcar para ir para casa. Aí vocês vão acompanhar a gente até chegar em casa. Vamos lá. Ali está a Frufruzinha com seu chapéu. Cuidado, olha. Vai ter que sentar ali atrás, todo mundo. Mamãe, cuidado. Segura a mão da mamãe, Stephanie. Quer fazer a mamãe cair por um acaso? Deixa a pisa bem aí também. Vem por aqui. Vai lá, Whisky. Minha bolsa. Tá aí a tua bolsa. Não esqueceu nada ali não no banco, né? Aqui nesse outro banco, calma aí. Não. Senta aqui nesse banco. Vai, gente, vai, gente. Vai, Stephanie, pode descer. Deixa eu cair aqui. Desce. Consegue? Não pega aí, não, que vai cair também. Vai que eu tô pisando aqui. Pronto. Agora eu. E com muita dificuldade, conseguimos sair da Marina do Davi. E mesmo com todas essas dificuldades, aqui é o melhor local para navegar. É onde tem mais água no rio. Daqui para frente, a situação vai ficar crítica. Assim que saímos da Marina do Davi, fomos abastecer em um posto de gasolina flutuante. Esse posto é onde a maioria das embarcações abastecem. A água tá meio Tá meio que meio barrenta, sabe? Parece a água do... do Rio Solimões, né? Sim. Isso é um fato interessante, sabia? Quando o Rio Negro ele tá seco, muito seco, a água fica barrenta. Olha só, gente. E a gente tá no Rio Negro aqui, tá? Mas a água tá barrenta. Um pouco, né? Não tá tanto igual o Rio Solimões, mas tá um pouco. São exatamente 10h30 e quando tá cheio, a gente geralmente gasta 40 minutos até chegar em casa. Pessoal, agora quando tá seco a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá em casa, então vamos cronometrar e ver quanto tempo a gente leva até chegar lá. É verdade, vamos ver. Aqui tínhamos acabado de sair do posto de gasolina flutuante e o sol estava muito quente, então passamos protetor solar. E quando saímos de Manaus, a minha filha Agatha não estava se sentindo bem, estava com dor de cabeça e dor na garganta, então eu comprei esse chapéu maior para ela ficar mais protegida do sol. Mas como a minha mãe abriu a sombrinha, eu peguei o chapéu e a Stephanie também tentou botar um chapéu aí, só que não deu muito certo, né? Não entrou na cabeça dela devido ao cabelo dela ser muito volumoso. Chegou a ficar até engraçado. As pessoas enfiam galhos de árvore no rio para marcar o local que está mais fundo. Assim eles correm menos risco de encalhar. E pelo galho de árvore na água, vocês conseguem ter a noção de como está seco o rio. E lembrando que tudo isso ainda é perto de Manaus. E aqui é o melhor local para navegar, onde tem mais água. Agora vejam essa ponta de praia que apareceu no meio do Rio Negro. Tudo isso que vocês estão vendo é areia, e estava tudo coberta pelo rio. E agora com a seca do rio apareceu. Aqui é o local que as lanchas conseguem ir sem encalhar. Daqui em diante, as pessoas têm que pegar canoas menores, como essa que estamos, e ir para suas comunidades. Já adianto para vocês que tem comunidade isolada, que a canoa vai até um certo ponto, e desse ponto em diante, as pessoas têm que ir andando. Geralmente, as pessoas que moram em comunidades ribeirinhas próximas a Manaus, vão a Manaus uma vez por mês para fazer suas compras, como arroz, açúcar. Agora imagine ter que sair e entrar da comunidade com o rio nessas condições. Essa comunidade que eu estou mostrando para vocês é a primeira comunidade e ela também tem acesso pela estrada. Agora imagine a nossa comunidade, que é a última, e a única forma de chegar e sair da comunidade é através do rio. Lembram que eu falei para vocês no começo do vídeo que a minha filha Agatha não estava se sentindo muito bem? Aqui ela estava com 39 graus de febre. A gente medicou ela, mesmo assim estávamos preocupados, porque a canoa estava começando a encalhar. Ele desligou e agora? Olha aí, Tati. Cara, tá aqui. Tá dando. Olha a fundura que tá o rio, pessoal. Ih, dá pra tocar aqui. Dá uns
20 centímetros, eu acho, né? Por aí. Tem canto que dá menos. Acho que mais pra lá, né, Luiz? A gente olha assim e pensa, nossa, deve estar fundo, mas não tá fundo, pessoal. Tá Vamos lá? super raso. Agora alguém... Agora... Vai ter que sair pra empurrar, né? É pra me sair? Não presta não, aqui, olha a raia. Tem muita raia. Aqui só é lama. Não é melhor a gente dividir o peso da canoa porque ela tá encalhando aqui atrás, não? Não, o peso tá bem dividido. Eu tô me chamando de gorda. Se não coisar, eu vou carregar 2 meninas. Vou pegar uma canoa e vou carregar 2. Vocês ficam. O pessoal ali mexendo com a gente na outra canoa. Ó, Estamos encalhando, Laona. Tá na hora de sair pra empurrar a canoa, Laona. Eu consigo. Consegue, Agatha? A Agatha tá com febre e tá querendo se candidatar. Já tô contando, a primeira vez que a gente tá encalhando. Bora, Laona. aquele Empurrar? ali já encalhou, Tati, ó. Ó, tem outra canoa ali encalhada, ó. Tá na mesma situação que a gente. E com muito esforço conseguimos desencalhar e é muito comum ver barcos fora d'água. As pessoas olham assim e devem pensar, nossa, tem muita água, mas a fundura máxima nesse local é 50 centímetros. Por isso que é muito comum ver balsas e até mesmo canoinhas como a nossa encalhadas. Meu padrasto saiu de novo ali para empurrar porque encalhou mais uma vez a canoa. Desencalhou. Você vai ter que sair pra sentar no banco, mas senão você vai se molhar aí, vai ser pior pra ti. Vai sair daí, vai ter que sentar no banco, senão vai ser pior pra ti aí, tu vai se molhar. Vai se molhar, neném. Terceira vez que encalhamos. Terceira vez já. Por lá mesmo, Luiz. Ai, ai. Daqui. Deixa eu ir empurrando. Ali, ó. Daí, deixa eu empurrando. Pra cá, é? Filha, sai, meu filho, senta aqui no banco, senta. Mas tu vai se molhar, Luiz. Aqui é só lama com areia. É, mas aí deixa eu ir. Mamãe tá encalhadíssimo. Ah, Tatiana, com essa forcinha aí que tu tá fazendo aí. Mamãe, botando a força máxima. Também, vocês estão tudo aí. Vocês são todos pesados. Tá jogando nós? Vai, Tati, força, Tati. Tá saindo não. Não sei se é a fraqueza, mas eu, colega, se tu quebrar esse remo, a foto. Vai, Luiz. Empurra. Tá empurrando. A Luísa ali. Não é que tá encalhado? Ó, tá até virando a canoa de tão encalhada que tá. É a Stephanie que tá aí na frente. Tá fazendo peso. Oxi! Peixinho. Areia movediça. Vai, Tati, pega o remo. Vai, Tati. O ruim é que a água tá suja, não dá pra gente ver o canal. Bora, vó. O povo ali atrás já encalhou também. Quem? O povo ali de trás já encalhou também. Já, Luiz, vai, funciona. Mamãe, se ela descer aqui com a Agatha e ela lança, ela vai ficar aqui, porque tá... Olha só como tá afundando o remo aqui, só lama. Já, Luiz? Porque se ela descer, a canoa vai ficar mais baixa. É, mas tem que descer ali na outra ponta. Não, mais leve. Será que eu tô pesando a Tá canoa? aquelas canoas. Já, Luiz? Dá o remo aí. Dá o remo pro Luiz. Pega. Já desencalhei a minha parte. Pega tua garrafinha, a Agatha com água. Meu Deus. Bora. Vou mandando até a Grovila. Até a Grovila. Já pensou? Para ajudar o Luiz. Só peço que vocês dividam o peso. Calma aí, Agatha. Eu sou magrinha, não conto Tatiana, não. olha aqui, isso aqui, ó. Vou te ver se a Agatha tá vestindo Ué, essa eu vou- blusa aí. É, Agatha, vai essa blusa aqui de mão comprida. Desatolamos. De novo. Dá uma carona pra nós. Leva a gente no reboque. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Olha a prainha ali. Eu acho que eu vou descer. Segura aqui. Aqui não vai dar. Tem que empurrar aqui, mãe. Segura aqui. Olha uma raia ali, ó. Uma raia ali, ó.
raia, mas É. Então que não sim. entrei, é não. uma raia? Vi, chega a sair a forma dela certinho assim, ó. Ai, daqui esse remo aqui. Anda, pelo amor de Deus. Olha o pé da Tati aí, onde é que deu, ó. Deu muito pé dela. Ó, pessoal, agora eu saí aqui pra empurrar a canoa e olha só a fundura que tá o rio. Olha só, meu pé. A canoa tá encalhando direto. Essa daqui já é a 6ª vez que a gente encalha. E o medo de arraia aqui é grande, tá? Ai, que medo da arraia, mãe. Olha, Se a arraia me ferrar, vocês vão me levar pro hospital. eu vi Raia não tem nem Ô, mãe! antídoto pro apador da raia, não. Nem morfina passador da raia, né? Mãe, eu vi uma barbatana. Pulou? Isso, Não, pequena. é a canoa. Eu vi uma barbatana pequena. Tá indo? Ai, mãe, por favor, mãe, cuidado. Ai, meu Deus. Nossa, cadê tantos peixes que tu pegou? Que tu comeu? A canoa tá nem saindo do lugar. Tá saindo sim, que eu tô sentindo. Cuidado, pai. Ai, Jesus. Tá bom, mãe, tá bom. Eu já... Agora sim, ó. Vai, Luiz. Gente, vamos jogar a Stephanie na água pra diminuir o peso. Eu nem peso muito. Eu sou tão magra que eu nem peso. Vai, Luiz. Ui. Tô? Eu acho que aqui só vai pra frente. É, eu também acho, Luiz. Só vai pra frente. Mãe, aí, ó. Aí não me deixa sozinha. Me dá Ai, raiva. mãe, vem pra cá, eu vi um negócio ali, ó. Ai, Agatha, para de fazer medo pra tua mãe. Você ainda deixa que não vai acontecer nada, não? Já dá pra funcionar o motor aqui, já. Acho que dá. Vai que eu vou ficar segurando. Ah! Meu Deus. Nada, eu acho que era só uma folha. Tô com muito medo de arraia, gente. Tá cheio de arraia aqui. Porque tá seco e tá só lama. Deus me livre, pegar uma ferrada de arraia aqui. Já, Luiz? Funciona aí pra não botar no canoa não descer. A mamãe vai sair da canoa porque tá muito pesada e tá encalhando muito. Ela vai pra canoa de um colega nosso aqui. Eu quero. Se aqui tá assim, imagine lá, né? Vai pra lá é melhor do que aqui. Eu quero trazer nesse aqui, ó. Ver quanto que ele vai comprar. Tá, vê lá. Lá a gente acerta, tá? Poxa. E essa daqui ainda vai com febre aqui, isso aqui. Ela tá com febre, neném. Vai. Quando tá bem de saúde é legal uma aventura dessa. É. A senhora tá levando a sobrinha, mas vem lá, mano. Não, eu quero uma bolsa aí pra mim aqui. Ai, que tu não vai. Ai. Lá, o Ana, tu derrubou o chapéu da Frufruzinho. Cadê a sombrinha? Cadê a sombrinha aí e uma bolsa aí pra me levar. Eu vou encontrar vocês lá, tá? Tá. Cadê? Tchau, neném. Olha o que eu levo. Só tem que levar a bolsa que tá com a chave de casa. Não, a minha bolsa tá aqui. Ah, tá. Então leva só isso mesmo. Então bora. Tchau, encontro vocês lá. Tchau, pessoal. Vamos ver se nós saímos agora. Agora o teu vai melhorar. Vai. Só a Agatha aí pesa uns 50 quilos. Olha a palheta aqui do teu motor. Bora seguir o caminho dele, Luiz. Basta, você tá lá na parte dali, ó. Aonde aqui? É, nessa parte aí alta. Pra dividir bem o peso. Pega. Já que eu já tá lá na frente. É pra cá, tipo. Pra cá, do outro lado. Pra do cá? outro lado. É. Meu Deus, garoto. Isso. Isso, Stephanie. Vai, vai. Tá quase conseguindo. Vai, força. Isso. Isso, rapaz, é muito forte. Vai. Pronto, agora é só opcionar o motor e ir embora. Até quando a gente se encalhar de novo. E como eu falei pra vocês que a nossa comunidade, a comunidade Agrovila, é a última comunidade. Então temos que enfrentar todos esses obstáculos até chegar em casa. Como vocês podem ver, tem muitos bancos de areia, tem área que é só lama e folha. E se já não bastasse tudo isso, temos que tomar muito cuidado com as arraias. A ferrada de arraia dói muito. Eu nunca peguei, mas a minha mãe já pegou e falou que a dor é insuportável.
De novo. Vai ter que descer aqui. Aqui dentro não pode botar no micro-ondas. Não tá conseguindo botar embaixo não. Bom, o que é só areia? Botar no forró. Pra cá, né? Vai. Pra cá, pro meio. Tem que puxar pro meio, porque aqui tá só areia. Olha aqui, como tá aqui no chão. Dá pra ver o fundo. Dá pra ver o fundo da água. Como a única forma de entrar e sair da comunidade é através do rio, nessa época do ano fica muito difícil para os ribeirinhos que moram na comunidade Agrovila. E nas outras comunidades também, mas como a comunidade Agrovila é a última, fica muito mais difícil de chegar ajuda aqui. Agora imagine se uma pessoa fica doente ou até mesmo um idoso precise ir para Manaus com urgência. Fica muito difícil de sair da comunidade com o rio nessas condições. Tem um grito aqui, velho. Jesus amado do céu. Afins, atolamos em um local meio... Dessa vez eu quase fui pra cima da Stephanie. Caramba. Ai, deixa eu esticar um pouco minhas pernas. É. Sai aí, Stephanie. Só areia agora. Ai, nossa, eu vou tomar um banho aqui. Né? Ai, ai. Aqui a gente tá quase na metade do caminho. Mais ou menos na metade do caminho, ainda falta mais da metade um pouco. Nossa, pra quem vem aqui, como tá seco, a paisagem fica irreconhecível, gente. Quem diria que isso aqui, pessoal, fica tudo debaixo d'água. Bora. Né? Vai. Já. Nossa, acho que o microfone tá batendo. Eu acho que era por ali, Luizão. Aquele reguinho ali. Bora. Eu vou puxar mais na frente. Acho melhor puxar mais, né? Aí eu vou cortar do... Tá. Vou mandando aqui enquanto o Luiz passa essa parte que a gente vai andando. Que medo. Olha ele tá encalhando. Encalhamos mais uma vez, mas dessa Eu não vez... aguento mais. Por lá, Luiz. Vamos encaixar no meio. Por ali assim, ó. Encalhou de novo. Pega escuro. Vamos encaixar no meio. Tá achando? Encalhamos mais uma vez. Agora encalhamos em grupo com a outra canoa ali atrás. É verdade. Quebrou em 2 pedaços da fibra, a gente vai pegar uma bobina lá pra fazer emenda, né, gente? Pô, vamos para continuar para tentar ver mais Não tem bom não, mano. Vamos correndo ali atrás. Vai, Luiz, bora. Tem que voltar a canoa, né?
Aqui eu já estava exausta, o sol estava muito quente, eu estava com muita dor de cabeça. Mesmo assim, sempre tentando me manter otimista e com um sorriso no rosto. Nessa parte que estamos passando é só pedra. Sempre que o rio seca, essas pedras aparecem e nessa área temos que tomar bastante cuidado, porque qualquer baque mais forte no bote de alumínio, ele fura. Olha aqui, Luiz. Para aí, é melhor empurrar essa parte aqui, Luiz. Cara, tem um monte de rocha. Tá só ali. pedra aqui, ó. Pera aí, Luiz. Pera aí que tá... soltou aqui o motor. Já vai. Aham. É. Já tá bom, hein? Nossa. Vai, Stephanie, vem. Cuidado pra te não cair aí. Não pode achar virado, não pode achar virado. Cara, essas pedras são lisas, velho. São, né? Depois que passamos das pedras, ficamos mais perto de casa. Esse local que vocês estão vendo é o Igarapé do Caniço. Eu mesmo já pesquei nesse local e olha só o estado que ele tá. Não restou mais água. Aqui estamos passando pela frente da comunidade e como vocês podem ver aí tem algumas pedras e areia. Esse flutuante ele tá todo fora d'água, como vocês podem ver. E essa é a imagem de cima, de frente da comunidade. E isso foi o que sobrou do rio. Já é possível atravessar de um lado para o outro andando. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal mostrando a seca, só que do ano passado. E eu também fiz vídeo mostrando a cheia desse ano, então vocês podem comparar um vídeo com o outro. Eu vou deixar tudo linkado na descrição do vídeo. Pessoal, acabamos de chegar aqui na frente da comunidade. Como vocês podem ver, tá bem seco, né? Bem seco. E aqui tem que tomar cuidado com a raia, gente. Na época que seca, o que mais tem é a raia. E é isso agora. A gente vai tirar as coisas que a gente trouxe, né? A gente trouxe algumas coisas para comer. Tipo feijão, arroz, macarrão que a gente compra em Manaus. A ração dos patos e das galinhas. Vamos ter que levar para casa. E olha, gente, tá distante, hein? Tá, acho que uns 300 metros de casa, Luiz? Até lá? Mais 300 metros? Por aí, gente. Tem que andar ainda para chegar em casa. Quando o rio tá seco, a gente... Quando o rio tá seco já. Quando o rio tá cheio, a gente chega mais rápido, né? Que a água fica bem pertinho. Quando estávamos carregando as coisas para casa, começou a formar um tempo de chuva. Por esse motivo, tivemos que apressar e não deu tempo de filmar toda a parte que estávamos carregando as coisas. Tivemos que dar 2 viagens para poder pegar todas as coisas da canoa. Já no finalzinho, quando estávamos terminando de carregar as coisas, eu peguei um pouco de chuva, mas graças a Deus conseguimos carregar tudo sem molhar nada. Como vocês viram aí, é muito chão para chegar até aqui na comunidade, né? Muito encalhamento para chegar até aqui. Eu acho que a gente calhou a canoa umas 7 vezes, será? Mais 10. Mais 10 vezes? É. Porque a gente não gravou tudo, né? Mas tipo, a gente calhou um bocado de vez. É, encalhou um bocado de vez. E a Agatha tava com febre, mas ela já tá melhor, já tá medicada. Não tá mais com febre e a gente já tá dando remédio para ela. Muitas pessoas que moram aqui na comunidade vão para Manaus para comprar o seu rancho do mês, a ração para os seus animais. Então, as pessoas que vão para lá sempre voltam com peso, né? E tem que enfrentar esse caminho todo até chegar aqui. A gente saiu lá da Marina do Davi, perto da Ponta Negra lá. Era 10h30, né, Stephanie? Sim, 10h30. E chegamos na frente da comunidade, era 12h30. E chegamos aqui em casa, era 1h da tarde, né? É verdade. Sei porque eu tava vendo a gravação, né? É. Então a gente chegou aqui na comunidade, era 12h30. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa vinda de Manaus até aqui na época da seca dos rios. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo,
Se inscrever no canal se você for novo por aqui. Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Compartilhar porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, peraí que a Stephanie vem dar tchau pra vocês, tá? Ela não vai embora sem dar tchau, não. Pois é, gente, esse foi o vídeo e é isso, né? Uma dificuldade tremenda para chegar aqui em época de seca. E a gente encalhou várias e várias vezes, É verdade. mas graças a Deus a gente conseguiu chegar aqui em segurança. E é isso, um beijo, até a próxima. Tchau.